Olá pessoal, tudo bem? A gente já deu início à trigonometria no triângulo qualquer com a lei dos cossenos. Hoje nós vamos ver a lei dos senos, ou seja, diferentemente do que a gente já tinha visto nas relações trigonométricas para um triângulo retângulo, ou seja, que as relações de seno, cosseno e tangente a gente só utilizava, só aplicava em triângulos retângulos. Aqui a gente vai ver aplicações mais para triângulo qualquer. Começamos com a lei dos cossenos, certo? E hoje vamos ver a lei dos senos. Então, vou desenhar aqui um triângulo qualquer. Ou seja, por não ser um triângulo retângulo, nesse triângulo aqui que eu desenhei, azul aqui, ele não tem a hipotenusa, nem os catetos, então aquelas fórmulas de seno, cosseno e tangente, por enquanto aqui não podem ser aplicadas. Eu vou traçar a altura desse triângulo. Vou colocar então aqui os ângulos C, o ângulo B, bom, e é claro que a altura de um triângulo retângulo sempre forma com a base a qual ela vai encontrar ângulo de 90 graus. Então, o triângulo maior azul, ele pode até ser um triângulo qualquer, mas os dois triângulos que foram montados aí, eles são triângulos retângulos. Então, vamos analisar eles separadamente. Vou colocar, então, as representações dos lados desse triângulo. Aqui eu vou chamar de lado A, né? Porque está oposto ao vértice A. Eu vou chamar esse daqui de lado B, porque está oposto ao lado B. E eu vou chamar esse daqui de lado C, porque está oposto ao vértice C. Czinho. Pronto. Então, vejamos. Para o primeiro triângulo, para essa primeira metade aqui, para o triângulo é CAH. Para esse primeiro triângulo aqui, o triângulo CAH. Bom, eu vou chamar essa parte aqui vermelha, que é a altura do triângulo, de OH minúsculo. Então, o que é que a gente vai ter? Esse H aqui, esse lado que é um cateto, vou até desenhar o triângulo aqui. Vou pegar esse triângulo aqui, que eu vou cobrir ele de verde. Tá bom? Eu vou trazer ele para cá, com as mesmas informações que aparecem lá em cima. As informações são, tem o ângulo C aqui, temos a altura e temos aqui a hipotenusa. Bom, como essa metade do triângulo é um triângulo retângulo, a gente pode aplicar a relação trigonométrica que estudamos. O H é o cateto oposto e o B é a hipotenusa. Então, a gente faz o cateto oposto sobre a hipotenusa é igual ao seno do ângulo, que nesse caso aqui é o ângulo C. Então, o que a gente vai ter aqui é que o H é igual a B vezes o seno de C. Eu fiz aqui o meu pelos extremos. Certo? Vamos guardar essa informação e vamos para o segundo triângulo. Para o triângulo, lembrando que esse era o triângulo HAC, que é a primeira metade. Né? O CAH, HAC, tanto faz. Vamos para a segunda metade, que é o triângulo HAB. Triângulo HAB. Bom, o triângulo HAB, vou desenhá-lo aqui, certo? Ou seja, eu vou fazer a aplicação da trigonometria que já estudamos para triângulo retângulo só nesse pedaço aqui, ok? Só nesse triângulo.
Botar ele mais aqui no canto. E descer um pouco aqui. Pronto. A gente vai aplicar a trigonometria, mas a gente vai aplicar a trigonometria para esse outro triângulo aqui. Quais são as informações que nós temos sobre esse triângulo? Que esse lado aqui continua valendo H, esse lado aqui vale B, e aqui a gente tem o ângulo B. Vale B não, vale C. Aqui, C. A gente vai fazer a mesma coisa. O H é cateto oposto e o C, como está oposto a 90 graus, é a hipotenusa. O cateto oposto sobre a hipotenusa é igual ao... Lembrando que aqui é o ângulo B, né? Se era o do outro lado, que é o ângulo B. O triângulo é o triângulo HAB. O cateto oposto sobre a hipotenusa é igual ao seno do ângulo B. E aí, de novo, se eu fizer o meio pelos extremos, o que eu vou ter é que H é igual a C vezes o seno de B. Ora, mas essa expressão aqui de cima representa a altura. Essa expressão aqui de baixo também representa a altura. Se as duas equivalem às alturas, então a gente pode dizer que essas duas expressões elas são iguais. Que B vezes o seno de C é igual a C vezes o seno de B. Então, assim, a gente vai ter que B vezes o seno de C é igual a C vezes o seno de B. Exatamente como ficou lá. Bom, eu vou fazer assim. Esse seno de B aqui, ele está multiplicando, ele vai passar para o outro lado. Então, ele vai dividindo. E esse seno de C está multiplicando, vai passar para o outro lado, ele também vai dividindo. Então, a gente vai ficar assim. B sobre o seno de B é igual a C sobre o seno de C. Daqui, então, a gente conclui que quando a gente pega o lado sobre o seno do ângulo oposto ao lado, num triângulo sempre vai produzir o mesmo resultado. A gente já pode concluir daqui que essa igualdade também vai ser o A sobre o seno do ângulo A. Essa é a lei dos senos. A gente vai aplicar a lei dos senos nas questões que envolverem triângulos quaisquer com a seguinte condição. Quando você olhar para um triângulo e ele tiver dois ângulos e um lado, você vai aplicar a lei dos senos. Se for o contrário, se for dois lados e um ângulo, aí você usa a primeira lei que eu já mostrei para vocês, que é a lei dos cossenos. Vamos ver então um exemplo. Vou pegar aqui esse triângulo com esse ângulo aqui igual a 120 graus. Vou dizer que esse lado aqui vale 20. Esse outro lado aqui vale 12. Vou botar esse ângulo aqui igual a 45 graus. E uma informação extra, porque vocês ainda não conhecem de informação extra, vou botar aqui o seno de 120 é igual a raiz de 3 sobre 2. Pronto. Como é que eu sei que eu vou aplicar a lei dos senos, né? Desculpa, esse lado aqui não existe. Só o outro. Esse lado aqui é o x. Como é que eu sei que eu tenho que aplicar a lei dos senos? Quando eu tiver de informação dois ângulos
em um lado. Se eu souber o valor de dois ângulos em um lado, o que eu vou ter que usar é a lei de senos. Então, é sempre o lado sobre o seno do ângulo oposto a esse lado. Logo, a gente vai ter 20, e o ângulo oposto a 20 é o 120. Sobre o seno de 120 é igual a x sobre o seno do ângulo oposto a x, que é o 45, sobre o seno de 45. Pronto. Depois, o que você tem que fazer é as trocas, né? Você vai trocar os senos dos ângulos pelos seus respectivos valores, ou seja, 20 sobre o seno de 120, eu dei como informação da questão, é raiz de 3 sobre 2. Então, no lugar do seno de 120, eu vou colocar a raiz de 3 sobre 2. É igual a x sobre o seno de 45, lá da tabela que eu já coloquei para vocês. E aí, quando for 30, 45 e 60, a questão não é obrigada a fornecer para vocês as informações de seno, cosseno e tangente. Então, aqui vai ser raiz de 2 sobre 2. Você vai poder cancelar esses dois aqui, ó, que são denominadores, é uma igualdade, eles são iguais. Então, a gente fica só com o que sobra da fração, que é 20 sobre raiz de 3 é igual a x sobre raiz de 2. A gente faz meio pelos extremos. Raiz de 3x é igual a raiz de 2 vezes 20. Então, não há muito o que fazer. X é igual a 20 raiz de 2 sobre raiz de 3. Você fazendo uma prova aberta, isso daqui é considerado como certo. Na verdade, isso é certo. Mas pode ser que numa prova de múltipla escolha, esse item não apareça porque ele vai estar simplificado, ou seja, ele vai estar racionalizado, que é o que eu já comentei com vocês antes. Para a gente racionalizar isso daqui, a gente vai multiplicar embaixo e em cima pelo mesmo radical que tem embaixo. Então aqui eu vou multiplicar por raiz de 3 e aqui também eu vou multiplicar por raiz de 3. A gente vai ter como resposta mais simplificada o seguinte, 20 raiz de 2 vezes raiz de 3 sobre a raiz de 3 vezes a raiz de 3 e a raiz de 9. Então, ficará 20 raiz de 2 vezes 3 é 6 sobre a raiz quadrada de 9 é 3. A resposta pode ser o que está circulado aí, né? Em cima, que está aí no retângulo de cima, rosa, ou pode ser aqui no verde. A resposta que está no quadro verde é a resposta racionalizada, mais simplificada. Porém, as duas estão certas. Numa prova aberta, as duas são possivelmente aceitas. Numa prova de marcar, não tem a condição de ter as duas nos itens. Só uma delas vão estar aparecendo lá. E, no geral, sempre é ela simplificada, que é como está no quadro verde. Vamos ver mais um exemplo. Pegar aqui um triângulo qualquer. Vou botar aqui o ângulo de 135 graus. X 8 e 30 graus. Pronto. Essas são as informações que a gente tem. E as informações que possuímos são de dois ângulos e um lado. Sempre que tiver dois ângulos e um lado, você já sabe que vai ter que usar a lei dos senos. Então, vamos começar. É sempre o lado sobre o seno do ângulo oposto a esse lado. Então, é 8 sobre o seno de 30. Tem que ser igual a x sobre o seno do ângulo oposto a x, que é o 135. Então, a x sobre o seno de 135. Vou dar a informação, né? O 30 não é obrigado a colocar a informação. Para o 135, sim, porque vocês ainda não conhecem. Então, o seno de 135 é raiz de 2 sobre 2. Então, veja aqui. Vou trocar agora pelos valores. Então, ficará 8 sobre o seno de 30 é 1/2.
é igual a x sobre o seno de 135, eu já coloquei na informação lá de cima, é raiz de 2 sobre 2. Sempre que tiver 2 aqui nos denominadores em ambos os lados, você vai poder cancelar. Então, a fração que vai sobrar para vocês fazerem meio pelos extremos vai ser 8 sobre 1 é igual a x sobre raiz de 2. Fazendo meios pelos extremos, 1 vezes x é x, 8 vezes raiz de 2 dá 8 raiz de 2. É a resposta. Então, vai ser bem prático você distinguir quando vai usar a lei dos senos e quando vai usar a lei dos cossenos. Então, a dica é: dois lados e um ângulo, certo? Você aplica a lei dos cossenos. Se tiver dois ângulos e um lado, aí você aplica a lei dos senos. Tá bom? Então essas são as duas dicas que são bem fáceis, práticas, para você diferenciar quando vai precisar aplicar uma ou quando vai precisar aplicar outra. Se o triângulo for retângulo, aí você usa o que a gente já conhece, de seno, cosseno e tangente, para o triângulo retângulo. Relembrando então aqui mais uma vez, é interessante que vocês assistam sempre as aulas anteriores, porque uma depende da outra. Então, só relembrando aqui, para o ângulo de 30, 45 e 60, o seno, cosseno e tangente. O seno de 30 é 1 meio, o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2 e o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Desses aqui você precisa saber memorizado, saber decorado. O cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, o cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2 e o cosseno de 60 é 1 meio. A tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3, a tangente de 45 é 1 e a tangente de 60 é raiz de 3, certo? Então, essa é a tabela que é importante para vocês, que é importante que vocês saibam, porque em se tratando desses três ângulos, não há uma obrigatoriedade da questão de dizer para você quanto é o valor do seno, do cosseno e da tangente. Quero deixar claro que posteriormente, quando vocês estiverem estudando trigonometria no primeiro ano, vocês vão aprender para os ângulos que são simétricos, né? Tipo o 135 e o 120. Mas como vocês ainda não estudaram ângulos simétricos, então 30, 45 e 60 são os ângulos que eu preciso que vocês saibam decorados. É o seno, o cosseno e a tangente. Tá certo? Então é isso, pessoal. Nossa aula de lei dos senos fica por aqui. Até uma próxima aula. Tchau, tchau.